No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Hoje é sexta-feira, dia 21 de maio de 2021. Até aqui nos ajudou o Senhor Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yeshua HaMashiach. A palavra de Deus diz: porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Mas nem em todos há conhecimento, só até a parte A do versículo 7. Então nós lemos aqui 1 Coríntios capítulo 8, do verso 5 até a parte A do versículo 7, para a gente conseguir entender o que o apóstolo Paulo está falando e o que nós, inclusive, já falamos para quem acompanha pelo canal no YouTube sobre este assunto inúmeras vezes. Ainda que para muitos, diz o apóstolo Paulo, existem vários deuses e vários senhores, para nós há um só, um Deus e um Senhor. E se você fizer um estudo, uma exegese séria e responsável neste assunto, você vai ver que é um só mesmo, é uma pessoa só, é de um Deus só que ele está falando. Ainda que para muitos existem muitos, ele diz como existem, como as religiões dão muitos deuses, muitos senhores, não é? A própria terminologia trinitariana, né, a doutrina, né, o ensinamento trinitariano, diz que os três são, que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus, e que o Pai é onipresente, enfim, todos os atributos, os três atributos principais têm, os três, né, compartilham dos mesmos atributos. Então, se o Pai é Espírito, o Filho também é Espírito, tudo, aí vai, né? Vai aquela questão já formatada. Então ele diz, ainda que muitos pensam assim, ainda que para muitos é assim que se desenha, é assim que se entende, para nós não é dessa forma. Para nós há um só Deus, diz ele, todavia há um só Deus, todavia para nós, os que conhecemos a palavra, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual também são todas as coisas, mas nem em todos há esse conhecimento. Porque, veja, se tem trindade, ele esqueceu nesse texto um. Está falando aqui supostamente de dois. Mas veja que ele não fala em dois, ele fala o tempo todo um só Deus e um só Senhor. Um só Deus, o Pai. Então o Pai é Deus, mas o Pai inúmeras vezes você vai ver na Bíblia se apresentando como Senhor, o próprio Jeová, para que saibam que eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 43:10, Isaías 45, versos 4, 5 e 6, Isaías 44 fala sobre isso, Isaías 24 fala sobre isso, o próprio Jeová. Moisés, né, também, o Senhor falou, eu sou o Senhor e não há outro, Moisés. Enfim, na própria Torá, Deus se apresenta como o Senhor. O cântico de Moisés, aliás, é esse, o Senhor. O Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. Não é assim que tem o corinho de fogo por aí, que canta nas igrejas? Então, como é que o Pai é Deus e o Senhor é Jesus Cristo? E aí, como é que fica se o Pai se apresenta como Senhor? Inúmeras vezes no Antigo Testamento, muitos profetas, todos eles se referiram a Deus, o Pai, como Senhor. Mas Paulo diz, há um só Deus e um só Senhor, que é Jesus Cristo. Então não podemos ter dois senhores. Não podemos ter dois senhores, meu querido. Aí é que, para resolver a tese, coloca o mistério da Trindade. Mas nessa passagem, nesse ensinamento profundo que Paulo deu, está faltando um dos senhores aí. E que não é isso. E não é disso que está falando o apóstolo Paulo. A gente sempre insiste aqui na tecla. Ele não está falando
uma dualidade divina, vamos dizer assim. Não é disso que ele está ensinando aqui. Não é disso que ele está falando. Então, lembra do áudio de ontem, te convido a voltar o vídeo anterior, que Jesus Cristo falou, olha, quem vencer vai se assentar no meu trono, assim como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. São 2 tronos? Sim. Nós demos um estudo, está aqui, os 2 tronos. Deus tem 2 tronos, um no céu e um na terra. Então, quando você ouvir dizer que há um só Deus, o Pai, vamos falar de céu, governo, né, eterno, soberano, morada do Altíssimo, criou os céus, no princípio criou Deus os céus e a terra. São 2 mundos diferentes, céus e terra. Então, a morada do Eterno e o Senhor está falando aqui da terra para Cristo. Amém? Entendeu? Eu e o Pai somos um, o mesmo, não há outro. Vocês precisam saber, diz o próprio Senhor do Antigo Testamento. É só você ler Isaías 43:10. Vocês precisam saber, entender, saber, entender e crer que eu e o servo a quem escolhi, que eu vou enviar lá, sou eu mesmo. Por isso que Paulo vai dizer lá aos Filipenses, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomou forma de servo. Filipenses capítulo 2, verso 5. E por aí vai, né? Eu vou ficando por aqui, desejo a todos uma excelente sexta-feira, nós voltaremos na próxima segunda com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa, graça e paz. Minuto da Unicidade.